Dando sequência à série das decisões do futebol amador barbarense das categorias de base, hoje estaremos recebendo o presidente do São Carlos, o Cláudio Machado, e também a Vitória Baquim, representante da agência que produz o site futebolsaocarlos.com.br. Estaríamos recebendo também representantes do Holanda, outro finalista da categoria sub-21, porém, a pedido dos representantes do Holanda, eles só virão na próxima semana, afinal, a decisão do campeonato foi transferida, não será mais neste sábado, será no outro sábado, dia 2 do mês de junho, às 3 da tarde, no Mirzinho Daniel. Então, para abrir já a nossa série, o primeiro boa noite do Claudinho, também da Vitória. Boa noite, Cláudio, obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Brasil. Boa noite, Ricardo, né? Boa noite aos ouvintes. Estamos aqui para falar um pouquinho do São Carlos e falar um pouquinho também das atividades do São Carlos, que hoje estamos mais abrangendo ao site do São Carlos. Está aqui a Vitória para falar também. Boa noite, Vitória. Boa noite, Ricardo, eu que agradeço, e uma boa noite para o pessoal que está escutando. 18h25. O esporte amador também é destaque aqui no Planeta. O assunto agora é a decisão do futebol amador de base de Santa Bárbara do Oeste, dia 2 de junho, decisão da categoria Sub-21, São Carlos e Holanda. Repetindo, o pessoal do Holanda preferiu não comparecer essa semana, quer vir na próxima semana. Vamos agendar uma nova data para ficar mais perto do jogo. E com muita satisfação estamos recebendo o Cláudio Machado, o Claudinho, presidente do São Carlos, e a Vitória Baquim, responsável pelo lindo site do clube, futebolsaocarlos.com.br. Para bater um papo com a gente, você liga 3463-5068, 3463-5255, está concorrendo uma linda camisa do São Carlos. Claudinho, começando falando dessa campanha do São Carlos até aqui, no Sub-21, é o atual campeão, busca o bicampeonato, desse time que o Rubens Cunha trouxe há pouco, do União Barbarense, que estreia contra o outro São Carlos no sábado. O Guilherme Jimenez, o Alan, vejo aqui já no site que fazem parte desse elenco que vai disputar o título contra o Holanda. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha, enfim, e também, claro, da semifinal, em que o São Carlos garantiu a classificação, vitória por 1-0 sobre o CRB, foi isso, né? Foi isso mesmo, Ricardo. Essa vitória sobre o CRB não foi fácil, até vamos deixar bem claro que o time do CRB é um time bem montadinho, entendeu? O pessoal lá, os meninos a gente já conhece, são meninos muito bons de bola também, mas fez aquela diferença, se olhando pelas fotos aí, faz a diferença um pouco da experiência do time do São Carlos, entendeu? A gente tem aí hoje, já se apresentando, que já está no União lá já, né? Os jogadores como o Adriano, né? O zagueiro, o lateral, que é o Jonathan, que nós chamamos de Johnson, né? Que é o lateral, né? Um bom lateral, inclusive. E o Jimenez, o atacante, o Alan, que já era do União, né? O Alan, ele estava sem clube, mas tem idade ainda para a categoria do Sub-21, né? Sem contar que tem jogadores aí que não está constando, mas já está inscrito com a gente, mas já está nessa Copa Paulista, que é o caso do Tissu, da Ponte Preta, que já está na Ponte Preta, né? E é legal também a participação do União Barbarense para essa garotada ficar aqui em Santa Bárbara, né? Disputar pela União. Justamente. Essa igual nós já comentamos hoje sobre isso aí, nós vamos dizer que é uma gota d'água, né? Que é a última chance que, vamos dizer bem claro para eles, né? Que é uma chance de aparecer realmente, né? Nessa categoria e de tá aparecendo para o estado todo, para o Brasil, vamos dizer bem por aí, né? E o seu adversário, o Holanda, vocês já se enfrentaram na primeira fase ou ainda não? Não, O que você pode dizer do seu oponente da decisão do dia 2? Eu só posso dizer que é um bom time, viu? Bem montado, a gente chegou a ver 2 jogos dele. Inclusive, não adianta a gente somente falar sobre isso aí, né? Mas o próprio técnico nosso, que é o Emerson, que acompanhou também os jogos do Holanda, conhece os meninos do Holanda também, por ser mesmo quase parceiros, que se não joga bola no campo, está jogando numa quadra, está jogando em outro lugar, conhece bem os meninos também. Um time muito bom, viu? Bem montado. Nível do campeonato. Ano passado você foi campeão também do Sub-21, derrotando o Barão na decisão. Isso. Nível do campeonato de um ano para o outro, cresceu ou manteve o nível? O que você pensa disso, Claudinho? Nível técnico melhorou bastante. Melhorou muito ainda, inclusive, o nível técnico, tá? Apesar da gente ter algumas avaliações que a gente pode dizer, vamos dizer que são avaliações negativas, você entendeu? Que na parte do campeonato, mas a nível técnico dos jogadores foi excelente.
falei do elenco, né? Todo o elenco aqui no site, um site muito bem feito. Queria falar com a Vitória, de onde surgiu a ideia, né? Porque é difícil a gente ver um clube amador, né, digamos assim, tão bem organizado como está se mostrando o seu São Carlos, com essa questão da camisa aqui para o sorteio na rádio, um site muito bem elaborado por vocês, da Nítida Comunicação, né, Vitória? Isso mesmo. Como é que foi a ideia, como é que foi o contato com o Claudinho, de montar esse belo site do São Carlos? Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do site do São Carlos da Vila Sartori. Tá, na realidade, o Cláudio procurou a agência, né, com o projeto de criar um site para o time, a fim de trazer patrocinadores, apoiadores e anunciantes no site para conseguir levantar verba financeira, para conseguir aplicar no time. Como o time já é um time bem antigo da cidade, ele merecia um site, no mínimo, ótimo, né? Nós acessamos outros sites de times grandes. Se você comparar aí, recebemos alguns elogios e que o site não está perdendo para nenhum time grande. São Paulo, Santos, Grêmio. Pode comparar que é um site grande. Montamos o projeto, apresentamos para ele, para a diretoria, para a presidência. O pessoal gostou. 3 meses para fazer. Colocamos o site no ar no dia 23 de abril. Oficialmente ele foi lançado essa semana, com distribuição de adesivo, de panfletagem, para o pessoal conhecer. E ele é totalmente integrado com Twitter, Facebook, as redes sociais, atualizado todos os dias. Os patrocinadores aparecem bastante. Em 30 dias nós temos aí mais de 1.000 acessos, sem anunciar o site. Essa semana que ele está sendo anunciado aí para a galera poder acessar e conhecer mais. Tá? É isso, praticamente. O site está aí, o pessoal está acessando. O primeiro dia que entrou no ar já tinha uma média de 80 pessoas curtindo a página. O pessoal está gostando, a gente vai realizar a promoção. Sexta-feira agora vai entrar um sorteio de uma camiseta. E nós temos também uma área para o torcedor do São Carlos. E para quem também não é torcedor e gosta do São Carlos, tem carteirinha de sócio, wallpaper para colorir também o mascote do time. Você pode baixar, fazer o download do wallpaper, colocar no seu fundo de tela. Está bem interativo mesmo. Partiu a ideia de você, Claudinho? O que você achou do site e as informações? Enfim, tá muito bonito. A gente já pode ver aqui o futebolsaocarlos.com.br, os atletas, a estrutura, a história do clube, tudo muito bem realizado pela Vitória e toda a equipe. Bem por aí, Ricardo. Ela bem disse realmente que não seria um projeto tão ambicioso. Mas quando ela veio e trouxe para a gente, realmente, a gente queria fazer um site, mas não seria numa proporção tão grande assim, né? Quando houve a ideia delas, da agência, que poderia angariar verbas, trazer dinheiro para o São Carlos através do site, né? Isso para a gente foi muito interessante, por quê? Porque o São Carlos hoje, se você analisar bem o site, que é um site que hoje você demora pelo menos uns 10, 15 minutos para você ver tudo que tem aí dentro. São várias atividades. O São Carlos ele participa hoje de todas as categorias que a secretaria ela põe à disposição. Nós temos truco, nós temos boche, nós temos o futebol de salão feminino nosso, que é muito bom, está indo muito bem na Liga Americanense, entendeu? A gente disputa lá. A gente tem projetos aí de mandar para a Liga de Campinas, tanto o futebol masculino como o feminino de salão nosso também, entendeu? E sempre voltado à parte social. A gente tem um projeto social aí muito grande, entendeu? Que a gente vai trabalhar as crianças, que é o projeto Futebol Solidário, né? Que é tirar a criança da escola para o mundo da bola. E da bola para a escola. Então, esse é um projeto que a gente tem. Esse nós não abrimos mão, porque é um projeto que já vem do Julião, do Caterpillar, lá de trás, entendeu? Sempre voltado a cuidar das crianças. Modernizamos bastante o São Carlos. São Carlos hoje é a primeira divisão do futebol amador de Santa Bárbara, né? Sim. Modernizamos tudo, mas não deixamos a parte social deles de cuidar também. A garotada interessada em começar na escolinha do São Carlos, nos times de formação, enfim, que está ligando também 3463-5068, 3463-5255 para concorrer à camisa. Quem tem que procurar, comparecer, o endereço, o telefone, as informações, pode ser feita a inscrição pelo site também? Pode acessar o site, você entendeu? No e-mail presidente do futebolsaocarlos.com.br, que consta lá que é o contato nosso, e fazer o contato através disso aí. Lá consta o telefone nosso também,
que pode entrar em contato com a gente. 3458-8601. Isso. 3458-4850. Mais informações e treinamentos do São Carlos. O Bibi e o Pio Cruz, os irmãos hoje responsáveis pela equipe sub-20 do União Barbarense, estão na nossa escuta. Tentei falar com o Bibi hoje porque o União Barbarense também está nas finais. Eu queria fazer o convite aqui no ar, o Bibi, para comparecer na sexta-feira, juntamente com o representante do União São Fernando, o Joel, para a gente falar dessa decisão da categoria sub-15 do futebol barbarense. Um abraço pro Bibi e pro Pio. Te desejam boa sorte na final e também te deixam um grande abraço. Viu, um abraço pros dois, porque os dois são amigos e companheiros mesmo de futebol, meu. Inclusive o Bibi já esteve comigo do lado do campo ali, você entendeu? Ele já esteve no São Carlos, entendeu? E conhece bem o projeto da gente, viu? E Vitória, esse é o primeiro site de time de futebol que vocês tomam conta? De time de futebol, sim. Né? Nessa atividade, sim. A gente já fez outros sites para outros ramos de atividade, mas futebol não, é o primeiro. Foi até uma grande experiência para a agência, porque nunca tinha surgido a oportunidade ou algum cliente assim. E, nossa, a gente adorou fazer, porque é muito interativo. Fomos lá, tiramos foto da molecada, tiramos foto de todas as modalidades e colocamos. Vamos ver no que vai dar. Tá indo bem, por enquanto. Estamos convidando o pessoal para acessar, para participar das promoções, porque quem curtir a página vai ficar por dentro do que é sorteado. Não são só produtos do São Carlos. Futuramente, os patrocinadores e apoiadores também. Rodízio de pizza, bola de futebol, sempre fazendo um sorteio para o pessoal participar e interagir mesmo. E a Rádio Brasil é a rádio oficial do Amador. A gente transmite todos os anos o Campeonato Amador da Primeira Divisão, Sim. do começo ao fim. E a gente tem uma audiência muito grande dentro dos clubes, né? Muita gente liga para comentar. Essa semana, por exemplo, serão 7 clubes diferentes passando aqui nos microfones do AM 690. Se algum clube tiver interesse em fazer também, há algum contrato de exclusividade com o São Carlos? Não. Se tiver interesse, a quem procurar? Quais os contatos seus também, Vitória? Para os outros clubes de Santa Bárbara terem esse belo site, repetiram que são essa iniciativa do São Carlos. Sim, hoje nós estamos na Rua 15 de Novembro, 1460, 36228490. E pode acessar nosso site também para entrar em contato, é o nitidacomunicação.com.br. Solicita uma visita, a gente vai ver o que precisa, do que não precisa, faz um levantamento. Mas no momento nós estamos trabalhando com o São Carlos. São Carlos tem um contrato mensal com a gente, de atualização. Então tem que ser estudada a possibilidade de atender outros times. Teria algum problema, Claudinho? No momento sim, eu vou ficar bravo, né? Mas eu acho que, como pra gente lá do São Carlos, isso aí foi uma coisa que caiu, vamos dizer que a Vitória, né? As ideias dela, por isso que eu falo, né? São ideias de pessoas jovens, né? Um site jovem para gente jovens, né? Realmente então, muito bom o site, você que não entrou ainda, futebolsaocarlos.com.br. É um site bem feito, que igual ele falou, é bem interativo, entendeu? Com muita coisa para a molecada ver, né? A gente que já está mais de idade não esperava uma coisa dessa aí. Mas eu acho que é válido pela experiência da agência também, tá? A agência ela é livre também. Eu acho que no momento a gente tem, lógico, que cumprir essa etapa de jogar esse site no ar, divulgar as atividades que o São Carlos tem bastante, né? Lógico, depois, lógico, o final de contrato ela tem que caminhar, né, realmente e ganhar dinheiro, né? Isso só fortalece esse futebol amador aqui da cidade Excelente. De Santa Bárbara. Voltando ao campeonato, a decisão, a primeira informação da SEMI dava conta de que todas as finais seriam no mesmo dia. Pelo menos na tabela inicial havia feito. Aí houve essa mudança, passou só para o dia 2. Esse tempo parado, a final sub-21 foi uma das categorias que primeiro definiram seus finalistas. Esse tempo parado vai atrapalhar a formação da equipe para a decisão? Você tem algum desfalque com cartão, alguma coisa, Claudinho? Nós temos sim. Até o Holanda também tem desfalque com cartão também, entendeu? Todos nós temos essa dificuldade aí, sabe? Porque esses 2 jogos das semifinais não foi fácil, nem pro Holanda e nem pro São Carlos. O Holanda passou pelo 1º de maio. Passou pelo 1º de maio, foi um jogo que, pelo resultado, foi 5-2, né? Mas não foi um jogo muito fácil não, inclusive com um jogo muito pegado, com muitas faltas, entendeu?
Ao mesmo tempo foi o jogo do São Carlos, que é um jogo de 1-0 contra um excelente time do CRB, entendeu? E tem dificuldades, vai ter dificuldades sim. Mas a questão de entrosamento, de treinamento, essas coisas, a gente sempre fala assim, por se tratar de um amador, entendeu? Os moleques estão sempre em atividades. Sempre em atividades, a gente não tem problema. E o entrosamento eles têm desde o início do campeonato, não teria dificuldade nenhuma. É a mesma base do título do ano passado ou muitos daqueles campeões estouraram a idade? Já estouraram de idade, já. Já mudamos bastante, eu não sei se... a questão aí, nós temos o atacante aí, no caso do Alan, que permanece ainda, né? Mas agora também está no União também, a gente vai ter esses desfalques também, talvez, aí, por causa dos jogos do União, né? A gente perguntar isso, como é que vai ser essa liberação? Afinal, o União tem jogo programado pelo Campeonato Paulista justamente no sábado, dia 2, e você tem uma lista enorme. Adriano, Alan, o Guilherme Gimenez, outros que você citou aí. Sim. Como é que vai ser esse bate-bola com o Bibi? Vai desfalcar o Bibi para jogar a final? Isso aí a gente vai ter que conversar, porque é o seguinte, é um campeonato feito pela SEMI, pela Secretaria. Esses moleques, a maioria, não é só eles, não, tem mais da Secretaria também, né? É uma questão só de organizar isso aí, né? Para que esses moleques também cumpra, né, realmente uma final, né? Fez o campeonato inteiro, tem que jogar a final, né? Sim, pelo menos terminar esse espaço que a SEMI fez pra gente aí, para terminar um campeonato bacana, né? Muito bem, Mirzinho Daniel, melhor palco mesmo, onde o pessoal aqui do Sub-9, Sub-11 colocaram como principal gramado realmente da temporada e a final vai ser lá. Sim, localização, né? Mas temos campo bom também, que do Laudice também está muito bom, viu? O Laudice também está bom, mas localização para se fazer uma final, eu acho que melhor é o Mirzinho mesmo. O esporte amador também é destaque aqui no Planeta. Assunto da semana no Planeta Bola, as finais do futebol de base. A SEMI divulgou no início da tarde de hoje a programação das decisões das 8 categorias que estão em ação nesse primeiro semestre. 5 delas serão neste final de semana. No sábado, dia 26, todos os jogos marcados para o Centro Esportivo Mirzinho Daniel. No sábado, agora, dia 26, 1h30 da tarde, a final do Sub-13, Campo Belo e Joga Bem. O pessoal de Campo Belo e Joga Bem estarão aqui na quinta-feira para falar dessa decisão. Às 2h30 da tarde tem Soccer Star e Campo Belo pelo Sub-11. Às 3h30 também Soccer Star e Campo Belo pelo Sub-9. Já conversamos com os representantes ontem dessas duas categorias aqui no Planeta. No domingo, dia 27, às 8 da manhã, se enfrentam União São Fernando e Escolinha do União Barbarense na categoria Sub-15. E às 9 da manhã tem União Barbarense e Campo Belo pelo Sub-17. Na outra semana, no sábado, dia 2, primeiro jogo a 1h15 da tarde, a decisão do Sub-19, Santa Rita e 1º de maio. Aliás, é o clássico ali do bairro do Jardim Santa Rita de Cássia. Amanhã estarão representantes tanto do Santa Rita quanto do 1º de maio aqui no Planeta Bola, para que possamos debater essa decisão do Sub-19. Também no sábado, dia 2, às 3 da tarde, é o jogo que estamos falando hoje, São Carlos e Holanda pelo Sub-21. E no domingo, as finais do feminino regional. 8 da manhã, Limeira e Itatiba decidem o terceiro lugar. E às 9 horas, a final, SEMI Santa Bárbara e Leme pela categoria feminino da região toda, porque equipes... Fica até difícil, né, Claudinho? Tem um time da SEMI que é praticamente uma seleção da cidade contra outras cidades, né? Você diz, por exemplo, que o São Carlos disputa a Liga de Americana, né? Isso mesmo. No futebol feminino. E foi difícil, ainda mais campo, são elencos maiores, é difícil achar até meninas para completar elenco, né, Claudinho? Existe mesmo a dificuldade muito grande de arrumar meninas para jogar bola, entendeu? Isso aí existe mesmo. E tanto é que precisava mudar um pouco isso aí, né? Trazer mais meninas para praticar o futebol, para Santa Bárbara pelo menos ser bem representada, porque há também dificuldade de montar o futebol de campo. O Vitor também tem dificuldade com isso aí também. Tanto é que algumas meninas eles vão jogar futebol de salão, aí divide 3, 4 categorias, mas eles não continuam treinando. Elas param o treinamento por falta de campeonatos. Adiantaria a proibição de equipes de outras cidades ou não? Não adiantaria. Não teria a quantidade necessária. Não. O mais adequado seriam os clubes mesmo aumentarem o trabalho no futebol feminino? Eu até concordo com o que o Vitor faz, porque falta time de futebol em Santa Bárbara feminino. Falta as meninas assim, inteirar mais ao futebol e montar as equipes, tudo, né? Mas isso aí eu acho que está mudando, viu? Está mudando, eu acho que a tendência é daqui a 1 ou 2 anos a gente ter equipes aqui e montar um campeonato aqui. Maravilha. 18h50, você tem mais 5 minutinhos
Mais 4 minutinhos para ligar, 3463-5068, 3463-5255 e concorrer à camisa. Já o Thiagão vai estar sorteando uma camisa do São Carlos para você. Manda um abraço para o Edivaldo Brinatti, diretor de infraestrutura do São Carlos, que está ouvindo a gente. Manda um abraço para vocês dois, viu? Tanto para o Claudinho quanto para a Vitória. Então, um abraço para ele também, e ele sempre acompanha as atividades do São Carlos, tá bem inteirado nisso aí. São Carlos, atual campeão, próximo do BI, decisão do Sub-21. Como é que foi a participação nas outras categorias nesse primeiro semestre, Claudinho? Veja bem, nas outras categorias, o que acontece é igual, como eu te disse no começo, que era que as categorias de base, ela ficou muito na mão do Caterpillar, que vinha cuidando disso aí desde o início. Então tivemos que dividir o São Carlos novo do São Carlos antigo, né? Como esse campeonato já estava em andamento, continuamos na mão dele, deixamos tudo para terminar esse tipo de trabalho, entendeu? Porque ele faz um trabalho social, a gente não pode mexer nisso aí, que é voltado ao São Carlos mesmo, né? É a síntese mesmo do São Carlos, manter o projeto social. Então, terminando esse campeonato, nós não fomos bem nas outras categorias. O Sub-19 foi um pouquinho melhor, entendeu? Mas as outras categorias não fomos bem. Por uma falta também de se inteirar tudo no processo que o São Carlos está mudando agora. Como essa mudança é recente e um campeonato que já vinha no início, então não teve como mexer nisso aí. Mas eu tenho certeza já para o ano que vem, as categorias de base, desde o pequeno até o 21, vai vir forte, com certeza. Como é que está a preparação para o amador da primeira divisão São Carlos esse ano? Para o amador nós já estamos preparando, vem vir um time muito forte, entendeu? A gente já estamos fazendo um campeonato que a gente faz isso aí, como eu disse para você, no início do ano, quando tive com o Careca, né? Isso. Eles preparam em Limeira e nós fazemos a preparação do campeonato de Mombuca, que é a regional de Mombuca. Então o amador nosso já está se preparando lá e está indo muito bem lá também. O primeiro semestre lá para montar um elenco pro amador aqui. Isso, ele já vem pronto de lá para cá, você entendeu? Vem um time montado, pronto, entrosado, tudo certinho. Maravilha. Vitória Baquim, da Nítida Comunicação, obrigado por atender a nossa reportagem, parabéns pelo site, ficou muito legal. Obrigado pela participação aqui no Planeta Bola. Eu que agradeço, convido o pessoal a acessar o site, fazer comentário, tem o mural. E agradeço pela oportunidade de apresentar o site do São Carlos e a própria agência. Boa noite para todo mundo. Antes de eu me despedir do Claudinho, Tiagão, puxa o microfone aí, para quem que vai a camiseta do São Carlos, que pode retirar aqui na Avenida Monte Castelo, número 225, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Fala o nome pra gente do vencedor da camisa do São Carlos, Tiagão. Antônio Aparecido Pereira, do Centro. Antônio Aparecido Pereira, do Centro. Isso. Muito bem, Antônio Aparecido Pereira, do Centro. Você deixou o número do telefone, Tiagão? Pode os primeiros números, então, do Antônio, para ele saber realmente, para a gente confirmar o sorteio, enfim. Tivemos 12 ligações, dá para ver por aqui, 12 ligações, foi isso? Isso. 12 ligações, repita o nome, por favor, e o telefone. Não completo, viu, Thiago? Senão o pessoal fica passando trote nele. Antônio Aparecido Pereira, do Centro. O final é 4304. Maravilha. Então, Antônio Aparecido do Centro pode passar amanhã, horário comercial, aqui na Técnica Central, na Avenida Monte Castelo, número 225, na Rádio Brasil AM 690. Claudinho, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte nessa decisão contra o Holanda, dia 2, decisão do São Carlos, perto do bicampeonato, e parabéns pela iniciativa do site. Obrigado, Ricardo, obrigado a todo mundo. E como a Vitória disse, acesse o site, veja os projetos, veja as participações do São Carlos, que o São Carlos ele não é voltado só ao futebol, entendeu? A gente tem outras categorias, outras atividades para serem feitas. E o São Carlos, ele deixa de ser aquele time amador para ser um amador um pouquinho mais, um mais completo, com certeza. Amador só no nome, né? Mas para ser um pouquinho mais completo. Porque a gente tem, Ricardo, a gente tem aquela mentalidade de sempre melhorar. E os outros times também é bom para verem essas ideias, para que o futebol nosso deixe de ser um pouco mais amador, para ser um pouquinho mais profissional. Obrigado. Parabéns pela campanha e por todo o trabalho que você faz no São Carlos.